Universidade do Sudoeste. A diretoria da UNP de vocês me chamou para dar essa palestra sobre o problema do mal, e é muito propício a gente meditar sobre essas coisas, sabendo a situação drástica que a gente vive nessa pandemia, né? E, bem, eu vou passar os slides aqui, eu peço que vocês participem, eu vou perguntar para vocês quando a participação de vocês for bem-vinda, e no final também vou pegar perguntas. Eu vou ter que pular muita coisa aqui, né, porque é um tema muito amplo. Então, bem, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o problema do mal é que isso é uma grande oportunidade para a gente. Como Tomás de Kempis falou, né, quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Quem melhor sabe sofrer, maior paz terá. Então, a gente está preparado para passar por ocasiões de sofrimento, luto, morte, nos dão a oportunidade de ter paz nessas ocasiões. E a gente precisa se preparar para isso. E a nossa cultura não está muito bem preparada para isso. Esse quadrinho aí o Tim Keller traz no livro dele, Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, livro muito bom, por sinal. E ele fala que cada cultura, baseado em alguns sociólogos, como Peter Berger, ele fala que cada cultura tem uma maneira de encarar o sofrimento. Você tem culturas moralistas, a gente, até algum tempo atrás no Brasil, tinha uma cultura mais voltada para o moralismo, assim, até o século XIX, mais ou menos. Então a ideia é, se você fez algo errado, se você cometeu alguma infração, bem, é por isso que o mal veio. É meio que um karma, assim, então você tem que fazer o bem, que você vai ser recompensado. Isso ainda é muito presente em vários meios, assim, até mesmo não cristãos. O kardecismo se baseia inteiro nisso, e filosofias orientais também, muitas delas se baseiam nessa ideia. Mas a gente também tem a ideia de autotranscendência, que você vê isso no budismo, você vê isso em algumas abordagens psicológicas também, que a ideia é, olha, o mal é ilusório, você tem que se desapegar das coisas, porque você está vinculado às coisas com seu desejo você ficar preso a elas, e quando você alcança a iluminação, você pode ficar isolado delas. Você também tem uma cultura fatalista, que as pessoas acham que é a cultura bíblica, mas não é, que o sofrimento a vida é assim, o que será, será, o destino colocou aqui, a gente tem que ter paciência, aceitar, e a gente vai ser honrado no final das contas. Tem também uma cultura dualista, que fala, existe um conflito perpétuo entre bem e o mal, e se você for parte dos eleitos, que tem uma fidelidade em meio a esse conflito cósmico, a luz vai triunfar no final. Só que o que mais está presente hoje em dia é uma cultura secularizada, em que o mal não tem uma história que dá sentido para ele. É um acidente, é um acaso, não tem muito significado. Então as pessoas entram em crise quando encaram o mal, quando encaram a morte, quando encaram o sofrimento, quando encaram uma pandemia. E aí a resposta é simplesmente a ação humana. Não tem um sentido metafísico para o mal. Você só tem técnica, avanços tecnológicos, pesquisa, ou militância, ficar cobrando as autoridades para que façam alguma coisa, ou promovendo a sua reforma ou revolução social favorita, ou falando que tudo é uma grande conspiração, mas, enfim, ou que tem uma nova ordem mundial por detrás disso, ou que tudo isso é irresponsabilidade do governo, seja o governo chinês, seja o governo brasileiro. Enfim, vocês podem ver que as nossas narrativas sobre a pandemia refletem isso, né? As pessoas não têm uma ideia de que tem um sentido transcendente para essa pandemia. Não, isso aí foi um mero acaso humano, foi um acidente e aconteceu. E a gente tem que buscar uma sociedade utópica em resposta. Então, tudo depende da gente. Só que isso é altamente problemático, porque a gente não consegue viver assim. Como Tim Keller fala, o cristianismo ele aborda e inclui todas essas cosmovisões, mas também desafia elas. Sofrimento, o budismo diz aceite, o karma diz pague, o fatalismo diz para você aguentar heroicamente, o secularismo diz evite ou conserte. Na perspectiva cristã, todas essas culturas de sofrimento possuem um elemento de verdade. Mas, como vimos na visão cristã, todas essas abordagens são simples e reducionistas demais, e, portanto, são meias-verdades. O exemplo e obra redentiva de Jesus Cristo incorpora todos esses insights num todo coerente e ainda os transcende. E é justamente isso que a gente vai ver hoje. Mas seria muito bom se isso fosse um problema só na cultura, mas é na igreja também. E a gente vê essas respostas ruins que a igreja tem dado à pandemia. Eu
se você procurar em vários sites, eu peguei 2 exemplos aqui representativos, um mais evangélico, outro mais católico romano. A CNBB, você vai ver que essa abordagem deles fala, olha, nenhuma pandemia vem de Deus, isso aí deixa Deus fora dessa. Então, assim, como é que a pandemia vai ter sentido se Deus está fora dessa? O N.T. Wright também publicou, ele tem um livro sobre a pandemia, mas antes ele fez um artigo na revista Time falando que, olha, o cristianismo não oferece nenhuma resposta para o coronavírus. Ele não foi feito para isso. Então, a abordagem dele é também só silêncio e lamento e não tem muito sentido com isso. E você tem o exato também, né? Isso foi até algo que deu polêmica no Instagram recentemente, né? Que teve um pastor de uma igreja de Assembleia de Deus que falou, olha, tem gente estão pedindo oração para aquele comediante, Paulo Gustavo, tinha que orar era para ele morrer. E tem muita gente que pensa assim, né? Pensa assim que a pandemia, as pessoas ficarem doentes, é juízo de Deus. E por isso os cristãos são imunes a isso. Inclusive, meu pai teve ele estava conversando com uma pessoa um dia desses que era pastor em uma igreja independente pentecostal também, a pessoa falou, olha, os cristãos, falou desse jeito mesmo, os cristãos não pegam coronavírus. Realmente não pegam porque eles não existem. Mas os cristãos pegam sim. Pegam sim. Mas a gente vê isso, gente, que é muito antigo, que a gente vê no livro bíblico de Jó. Gente, alguém pode me dar um resumo do livro de Jó? Sem colar da tabela, por favor. Alguém consegue dar um resumo do livro de Jó aí, para vocês participarem um pouco? Pode abrir o microfone e falar. Resumo de elevador do livro de Jó. De Jó. Ninguém, gente? Ninguém nunca leu o livro de Jó na Bíblia aí? Jó era o homem íntegro e fiel a Deus, que nunca se desviava do caminho e que sempre mostrava muita diligência, sabedoria e compromisso com a fé em Deus. E que em um determinado momento Deus decidiu deixar o diabo testá-lo para ver se em algum momento ele cairia e blasfemaria contra ele, contra o Espírito Santo, é claro. E que em nenhum momento, mesmo nos momentos de mais dificuldades e dores, em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele desistiu da fé. E no final Deus recompensa isso com o dobro do que ele tinha, por assim dizer. Meio rápido e básico. Legal, bom resumo. E é normalmente assim que a gente lê o livro de Jó mesmo. A gente lê pegando os 2 primeiros capítulos aí, né? Que descrevem esse prefácio à vida de Jó e a aposta que tem entre Deus e Satanás, né? E o final, que quando Deus finalmente se revela a Jó, a gente vai ver o que ele fala para Jó, mas o restaura e fala que ele estava certo contra os amigos dele. Só que, gente, tem mais de 30 capítulos no meio disso. E é muito difícil para a gente lidar com esses capítulos. Eu lembro que muitas vezes eu ficava lendo pensando, cara, como é que alguém prega no livro de Jó? Porque assim, pregar nos 2 primeiros capítulos eu entendo e nos 2 últimos também, mas e o meio? E o meio? E o meio é só o diálogo entre esses 4 personagens e aparece um no final, que é Eliú e depois vem Deus também. Mas a maior parte do livro é um diálogo entre essas 4 pessoas. Então, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado que a gente perca isso. Por que Deus escolheu deixar a maior parte do livro na mão desses 4 personagens? E é para mostrar como é fácil a gente responder errado ao problema do mal. E olha, eles falam muitas coisas que a gente falaria. Olha aí, ele faz, vai e fala. Não, é porque Deus pune os maus e recompensa os bons. Então, Jó, você tem que aceitar essa disciplina de Deus, reconhecer o seu erro e se arrepender. Ele era legalista. E ele até incentiva Jó, falando, não, Jó, não precisa ficar com medo. Se você se arrepender, Deus vai te restaurar. Você ainda tem chance. E muita gente tem essa abordagem na igreja hoje, né? Se você fez algo errado é porque Deus está te punindo. E aí a gente fica pensando, né? Ah, não, ele era um teólogo superficial, raso. Ele com certeza não era um teólogo reformado. Mas assim, quando você vai ler o que ele fala, parece bastante algumas coisas que a gente falaria. O problema é que ele estava usando do jeito errado, né? Mas é bom a gente ler os discursos deles e perceber como que é fácil a gente ser tolo quando está falando sobre sofrimento, mesmo falando muitas coisas verdadeiras. Tem Bildade também, que aí ele é um pouco mais impessoal, ele fala que é como se tivesse uma lei. Quem tem um background pentecostal reconhece esse termo aí, lei da semeadura e da colheita, né? Você está
Você está colhendo o que você semeou. Então ele tem uma ideia parecida com o que ele faz, na verdade todos eles têm essa ideia dessa doutrina da retribuição, mas, bem, essa lei, esse mecanismo é muito mais impessoal no caso dele. É muito mais como se fosse uma causalidade abstrata, assim. Só que ele também, às vezes, parece muito com ele faz. Na verdade, quando você está lendo ali o meio do livro, eles meio que estão. Eles são tão inconsistentes que eles vão falando cada vez menos e jogam cada vez mais ao longo do livro, e eles vão mudando as respostas que eles dão e vão ficando cada vez mais acusativos contra Jó. E eles muitas vezes ficam ali também sem saber muito o que dizer, eles se contradizem o tempo todo, mostrando como que era complicado assim para eles. E a resposta deles é o quê? Volte ao primeiro amor. E, gente, tem muita gente que dá essa resposta, né? Ah, você está doente? Deve ser por algum pecado, que você cometeu algum pecado secreto, alguma coisa que você fez aí e Deus está te punindo. Ah, se você está procurando... E às vezes a gente tem essa postura até com Covid, né? Quando a gente vê alguém que pegou Covid, onde que essa pessoa pegou Covid? Ah, estava saindo, né? Ah, não, aí dá para explicar, né? Covid dessa pessoa. E muitas pessoas na igreja, historicamente, tiveram essa abordagem muitas vezes. Só ver o que a igreja fez com as vítimas de AIDS aí no século XX, para dar um exemplo. Falando que é a doença de homossexual, coisas assim. Mas, gente, olha só como que é fácil a gente cair nesse, achando que é profético, tá anunciando os decretos imutáveis de Deus e cair no erro de Bildade. Tem o erro de Zofar também, que é o ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus e, Jó, você tem que procurar ter comunhão mística com Deus, ore para Deus, e aí você vai ser restaurado, Jó. Porque, bem, eu não sei onde você errou, mas em algum lugar você errou, para Deus estar fazendo isso com você. Todos eles têm essa condenação por detrás. E, gente, o que Jó fala em resposta a eles todos? Deus me decepcionou, eu exijo uma explicação da parte de Deus, Deus precisa me responder, e a minha base para falar tudo isso não é a tradição, não são revelações, é a minha experiência. A gente olha assim, poxa, mas Jó era o mais penteca desses. Quem é que Deus elogia no final? Jó. É o que a gente olha assim, quando você lê os discursos de Jó, ele fala coisas que se qualquer outra pessoa na Bíblia falasse, a gente achar que era blasfêmia. E ele fala, e no final, Deus fala, olha, vocês não falaram as coisas certas sobre mim, mas Jó falou. Então a gente às vezes tem que, antes de começar o problema do mal, quero que essa seja a nossa base, gente. A gente não pode simplesmente estar propondo um grande sistema como Bildade, ou grandes experiências místicas e mistérios esotéricos como Zofar, e nem o legalismo de ele faz. A gente tem que ser realista aqui, tem que ser sincero e admitir as dificuldades, como Jó admitiu. E ficou até desesperado por isso. Mas Deus respondeu ele. Então, gente, o que será que Deus tem a dizer sobre tudo isso? É isso que a gente vai ver. A gente vai explorar várias partes da resposta de Deus a Jó e ver o que ele disse. Então, primeiro eu vou formular o problema do mal, para quem não sabe o que eu estou falando, né? Assim, quem não sabe por que tem esse termo, problema do mal, né? Parece que é um termo técnico, eu vou explicar rapidinho, e aí a gente vai depois desenvolver essas 3 partes e colocar práticas também relacionadas a cada uma das defesas, né? Isso aqui é uma defesa basicamente esboçada por Agostinho, depois Tomás de Aquino desenvolveu, Jonathan Edwards tem algumas partes parecidas também, uma resposta bem comum na tradição cristã, assim. Mas sempre a gente tem que lembrar que isso tem que ser feito no contexto do nosso relacionamento com Deus, da nossa experiência com Deus, para não virar teologia de amigos de Jó, que usava verdades, mas acabava com o sofredor no processo. Então, gente, o mal é um problema para quem, né? Qual que é esse problema? David Hume, o grande filósofo escocês, ele resumiu assim: as velhas questões de Epicuro, aquele filósofo grego, permanecem sem resposta. A divindade quer evitar o mal, mas não é capaz disso, então ela é impotente. Ela é capaz, mas não quer evitá-lo, então ela é malévola. Ela é capaz de evitá-lo e quer evitá-lo? De onde, então, provém o mal? Então, é o que os filósofos chamam de um trilema, né? Você tem Deus é todo-poderoso, Deus é bondoso, o mal existe. Então, uma dessas 3 coisas não poderia ser verdade. Mas, gente, isso primeiro não fecha, logicamente, isso aqui se você não adicionar mais uma premissa, que é Deus não tem uma razão moralmente suficiente para que o mal exista.
porque é aí que faz sentido esse dilema se encaixar. Então é isso que o ateísta está falando no final das contas. Deus não tem boas razões para o mal. Então precisa adicionar essa premissa para isso fazer sentido logicamente. Mas o incrédulo também tem um problema do mal. Como C.S. Lewis disse, né? Ele já tinha usado esse argumento quando ele é ateu, mas ele pensou, caraca, de onde eu tirei o que é justo e injusto? Um homem não qualifica uma linha torta de torta, a não ser que ele tenha ideia do que é uma linha reta. Com o que eu comparava o universo quando falei que o universo era injusto? Se tudo o que aconteceu desde o princípio foi mal e injusto, como é que eu, que supostamente faço parte do espetáculo, me encontro na posição de rebeldia contra a situação? Um homem sente-se molhado quando cai na água porque ele não é um animal aquático. Um peixe nunca se sentiria molhado. Então ele pensa assim, caraca, por que eu me incomodo com esse problema do mal? Se o ateísmo é verdade, se, bem, só a natureza existe e a gente surgiu de acordo com processos evolucionários totalmente jogados ao acaso e não tem nenhuma divindade coordenando tudo isso, não tem nenhum sentido transcendente, então por que eu fico incomodado quando eu vejo o mal no mundo? Por quê que tem essa... Eu posso dizer, isso, as coisas não deveriam ser assim, se elas sempre foram assim e nunca deixarão de ser assim. Então esse é o problema do incrédulo com o problema do mal. E tem outra acusação que Marx fez, mas você podia pegar... Ele está bebendo aqui de um filósofo anterior chamado Feuerbach. Também depois tem Freud e Nietzsche, que são conhecidos como os mestres da suspeita, junto com Marx, faziam essas críticas também, que é um problema do mal um pouco mais prático aqui, para quem fica pensando, caraca, essa galera tá viajando aí, só falou de filosofia, já parei de prestar atenção, vou fazer aqui o meu macarrão e comer, que é mais interessante com essa palestra. Não, gente, também tem um problema prático e uma acusação que as pessoas fazem que é um pouco mais comum do que aquele problema do mal, embora esse seja um dos principais argumentos que os ateus sempre usaram, mas que é um pouco mais prático no sentido de Marx, de falar que, olha, a religião é uma válvula de escape, é uma fuga da realidade. Então, nas palavras mais eloquentes dele, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo, a supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. Então, a ideia de Marx, e muita gente reproduz isso sem necessariamente ser marxista, mas olha, as pessoas vão para a religião para elas se consolarem, né, para elas se anestesiarem contra a realidade, e no Estado moderno, que segue a lógica do mercado capitalista, as pessoas, a religião se alia ao status quo para meio que anestesiar as pessoas e elas não quererem fazer revolução. E embora muita gente não tenha essa ideia parecida com Marx, essa acusação é bem comum, né? Falando que, olha, se você é realista, você não é religioso. As duas coisas, né, meio que estão em polos diferentes. Mas, gente, a gente pode virar essa acusação contra o irreligioso também, né? Falando, eu sou realista, para mim é só a natureza mesmo, a vida é assim, dor, mal existe, a gente vai morrer e acabou. Você que fica aí com esse negócio de céu, de inferno, dessas que Deus tem um bom propósito, não, eu sou realista. Quem já ouviu esse discurso, né? É um discurso bem comum. Mas, na verdade, a gente pode argumentar que essas pessoas que não estão sendo realistas. Que, olha, quando uma pessoa sofre e ela passa por experiências de males horrendos, que ela fala, caraca, era melhor eu nunca ter nascido, que a personalidade toda dela fica desorganizada por conta disso, ela fica traumatizada por conta disso. Então, quando a gente leva essa experiência a sério, bem, tem que ter algo além, né, para que realmente ela falar, olha, é melhor eu nunca ter nascido, eu preciso de outro mundo, né? É isso que o sofredor deseja. Então, se a gente realmente fala que nada nessa vida pode compensar tal sofrimento, como é que a gente ainda fala que a gente pode continuar vivendo num mundo desses, né? E aí o próprio incrédulo tem que escolher entre abandonar a verdade e falar, não, o mundo não faz sentido, mas eu vou viver como se fizesse. E confiar que as coisas vão dar certo. Ou ele vai falar, bem, eu vou abandonar a bondade mesmo. E fala, não, as coisas são assim, a vida é assim, e a única opção seria o suicídio, que muitos existencialistas do século XX falaram que era a única opção objetivamente racional. Mas, gente, a gente pode argumentar contra isso usando até mesmo estudos psicológicos. Alguém sabe aí o que é estresse pós-traumático? A gente tem algum médico, enfermeiro ou psicólogo entre nós, ou simplesmente alguém que sabe o que é estresse pós-traumático? Quem pode explicar pra gente o que é isso?
Bem, gente? Será que a Noemi tá aí com a Sara dos Anjos? Bem, A Laura. bem, não Quando, tem... não sei se é a parte técnica, né? Mas você tem um evento de trauma mesmo na sua vida e na hora você não sofre as consequências disso, mas depois que o evento passa, você meio que sofre as sequelas. Então, tipo, seria como se fossem as sequelas desse evento, não sei. Sim, sim. A gente não precisa da definição técnica mesmo, não. Obrigado, Pedro. A ideia é essa mesmo, né? Você fica muito ansioso, você direciona essa ansiedade pro passado e tudo que rememora aquele evento, você desenvolve comportamentos para evitar aquilo, né? E o que é mais importante é que isso afeta a personalidade da pessoa, né? Isso é muito comum em soldados, por exemplo, que voltam de experiência no campo de batalha, pessoas que sofreram abuso, coisas assim. E a ideia é que isso é uma tragédia psicológica. E o engraçado é que a situação é que parece que essas pessoas não conseguem mais confiar que o mundo é um lugar seguro, sabe? E elas começam a ficar mais... Tem uma tendência a desenvolver certa paranoia, ficar evitando as coisas, né? Tem muitos estudos psicológicos mostrando que as pessoas têm que viver com essa crença, né? De que, poxa, as coisas... Eu posso confiar que o mundo é um lugar seguro, que as coisas vão dar certo, que eu vou conseguir acordar e o teto não vai desabar na minha cabeça, entende? Então a pessoa tem que desenvolver essa confiança, né? Mas, poxa, por que, né? Que a gente tem que viver assim? Senão, a gente cai em transtornos mentais que desorganizam toda a nossa personalidade, né? Por quê? Por que a gente tem que viver assim? Se, bem, o estado real de coisas no mundo é que não dá para confiar em nada, você vai morrer e vai desaparecer tudo. Não faz muito sentido, né? E a resposta ateísta padrão é dizer, não, realmente o mundo não faz sentido, mas a gente tem que viver como se fizesse. Poxa, isso é uma fuga, né? Se toda a sua vida você tem que basear numa mentira, gente, isso é a própria definição de fuga. É como se as coisas fossem assim, como se é uma fuga. Então, gente, a gente pode usar esse retorno, né? Falar, olha, como que você acha que se nem Deus conseguiria dar uma boa existência diante desses males, né? Se você fala, não, Deus não poderia ter uma boa razão, não poderia atribuir nenhum sentido para essa maldade, para essas perversidades, para essas tragédias que acontecem no mundo. Mas aí depois você fala, não, mas eu posso continuar vivendo como se o mundo fizesse sentido. Poxa, Deus não pode atribuir um sentido para isso, mas você pode. Como assim? Então, olha como que isso é um escape, uma arrogância da parte do religioso. Mas, gente, isso não é suficiente para resolver o problema do mal. A gente não pode simplesmente virar a mesa, porque a gente veio para dar uma resposta ao problema do mal também, né? Como um catecismo diz, não há um único aspecto da mensagem cristã que não seja parte de uma resposta à questão do mal. O evangelho veio para anunciar a solução do problema do mal. Jesus é a nossa resposta, gente. Então, a gente não pode ficar só na defensiva e falar, não, você tem um problema também. E mais, as pessoas que sofrem, elas querem uma resposta. Elas perguntam por quê. Quantas vezes, gente? Se você já sofreu alguma tragédia na vida, algum luto, já pegou uma doença difícil de ser curada, já ficou decepcionado com alguém. Quantas vezes você não perguntou por que eu, né? Por quê? A gente faz essa pergunta de por quê quando a gente está sofrendo. Então a gente precisa responder isso. Não é só falar, não, ateus, vocês têm um problema também. Mas, gente, a gente não pode só dar um porquê também. A gente precisa de práticas de resistência, como o John Swinton fala, um teólogo. Ou de uma liturgia para o sofrimento. Então é por isso que eu vou dar a resposta aqui, a minha proposta de resposta, mas também a gente vai oferecer práticas para você colocar na sua vida sobre isso. Então, a primeira coisa que Deus fala para Jó, eu vou pedir para todo mundo abrir aqui no livro de Jó, no capítulo 38. A gente vai usar principalmente os textos em que Deus responde para Jó. Então, Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras, sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra?
Dize-me se tens entendimento. Então, e isso aqui é só o começo da resposta de Deus, a gente não pode desenvolver mais aqui, mas, e depois a gente vê isso no Novo Testamento sendo utilizado uma resposta parecida, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, né? Faz uma pergunta parecida, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, ele tinha acabado de discutir o problema da eleição de um povo escolhido, e ele tinha falado, poxa, será que Deus não cumpriu suas promessas com Israel? Aí ele fala, não, a gente vê lá no Êxodo que Deus endurece a quem quer e tem misericórdia de quem lhe agrada também. E aí a objeção que vem é, então do que Deus está reclamando, né? Por que ele coloca a culpa na gente, se ele faz sempre a vontade dele o tempo todo? A resposta de Deus é, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então a gente vê aqui uma resposta parecida com a que tem em Jó. E, gente, a gente tem que ser, antes de ser cético com Deus, céticos com nós mesmos. A gente tem que ser humilde sobre nossas capacidades intelectuais. Pois será que a gente realmente consegue dizer, olha, eu conheço tanto sobre o mal no mundo, conheço tanto sobre o sofrimento, tanto sobre como todas as coisas nesse mundo funcionam, tanto sobre o passado, o presente e o futuro, mesmo se até mesmo a ciência sempre está mudando, né, e dando novas explicações. Poxa, mesmo diante de tudo isso, eu posso dizer que Deus não pode ter uma razão para permitir o mal no mundo. Muito arrogante, não é? Eu não tenho capacidade para fazer uma afirmação dessas. Dizer que Deus não consegue ter nenhuma explicação boa o suficiente para o mal no mundo. Os nossos conhecimentos têm limites. Aliás, a gente vê outro livro bíblico que trata sobre isso, que é o livro do profeta Abacuque. Que Abacuque fala, nossa, Deus, aqui está bagunçado Israel. Ah, Senhor, faz alguma coisa, tá? Uma opressão aqui, uma bagunça. E Deus, beleza, vou mandar os caldeus aí, que é um povo que vai disciplinar. Vai acabar com vocês. E Abacuque fala, mas eles são piores. Por que você está fazendo isso, Deus? E agora? Aí Deus vai e fala, olha, fica na torre da vigia que você vai entender. Porque o justo viverá pela fé. Então, gente, Deus guarda um futuro, né? Em que a justiça dele vai ser manifestada. Com tanta gente falando, não, Deus é injusto de permitir as coisas acontecerem assim. E a gente vai ver como que em Romanos, né, fala justamente desse futuro de Deus presente em Cristo. Mas, gente, para quem está muito abstrato, a ideia é o seguinte, que um filósofo chamado Stephen Wixter fez uma ilustração muito legal. Ele falou, olha, sabe aquela expressão elefante na sala? Quando que a gente usa essa expressão, né? Quando tem algo que ninguém pode ignorar que está na sala, né? Um elefante, todo mundo está vendo que aquilo está ali, e ninguém fala sobre isso. Ninguém aborda isso. E ele fala, olha, as pessoas tratam o problema do mal como se fosse um elefante na sala com Deus, falando que, olha, é algo obviamente que Deus não pode tratar. Mas ele fala, olha, a gente não tem essas capacidades para dizer que é um elefante na sala. Isso aqui é bem mais parecido com, ele fala até um mosquitinho lá típico dos Estados Unidos, chamados no-see-ums. São os mosquitinhos bem pequenos, assim, bem pequenos. Ele fala, olha, na verdade, assim como a gente não pode chegar numa sala e dizer, olha, eu encontrei aqui 10 no-see-ums, né? Porque eles são tão pequenininhos que você não consegue contar, a não ser quando eles estão na sua pele. Você também não pode dizer, porque você não tem as capacidades adequadas para isso, que Deus não pode ter boas razões para o mal. Então, vocês entenderam? Às vezes as pessoas assumem que o problema do mal é um elefante na sala, é algo óbvio. Todo mundo consegue dizer, não, isso aqui não tem explicação, isso aqui não tem sentido, tem que desistir de tudo e jogar a existência de Deus no lixo. Mas, na verdade, quando a gente para pensar em quem Deus é e nas nossas capacidades intelectuais, bem, parece mais ser um mosquitinho mesmo, que a gente não consegue entender muito bem, não consegue enxergar muito bem onde que ele está. Então, como o reformado Cornelius Van Til disse, é necessário que Deus seja a sua própria teodiceia. Precisamos descansar na sua palavra final, ao invés de nos rebelarmos contra ela, porque não a compreendemos. Teodiceia, gente, é uma tentativa de justificar a Deus apresentando razões para ele ter permitido o mal. Então, Van Til diz, olha, Deus é a própria explicação. E é justamente isso que ele fala para Jó, não é? Ele fala, Jó, quem é você? Quem é você? Deus fala de um redemoinho, né? Então, mostra como que ele é indomesticável, como que ele é incontrolável, que Jó não podia colocar ele na caixinha dele, nem os amigos dele.
E ele responde fazendo um tour cósmico pela criação, assim. Ele vai e começa, né? Fala dos céus, fala da terra, fala do mar, fala do submundo, fala de várias criaturas que existem, desde leõezinhos até avestruz, enfim. E ele vai e mostra, olha, Jó, tanta coisa esquisita que tem na criação, como o Bart falou, ele mostra o lado escuro da criação, né? Mostra tantas coisas obscuras, difíceis de entender. E aí ele diz lá no capítulo 39, versículo 26, algo muito revelador. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Jó, tua inteligência não determina nada disso, porque o mundo não gira ao seu redor, Jó. Então é uma resposta dura para Jó que Deus dá. Mas é dizendo, olha, Jó, você ficou questionando como que eu governo as coisas? Por que que eu deixei que isso acontecesse com você? Jó, melhor você me explicar. Se você acha que tem autoridade para me questionar, então responde as minhas perguntas. Jó. Você consegue explicar essas coisas? Não? Então por que você está pedindo explicações de mim? E depois ele vai e dobra a aposta, por assim dizer. E ele fala, Jó, você também está falando que eu não tinha direito de fazer isso com você? Não, Jó, eu vou falar, eu vou me submeter a você. Só cria tudo aí que eu te mostrei. Só controla tudo isso aí, que aí, com certeza. Então Deus é irônico com Jó. E mais, ele vai dar 2 exemplos de 2 seres que, assim, a gente não sabe muito bem o que eram. Nossa versão traduz como crocodilo e hipopótamo, que eu não acho que é a melhor tradução. Parece que ele está falando mais de seres, figuras mitológicas daquela época, né, que representam essas partes mais obscuras, difíceis de entender da criação, que é o Behemoth e Leviatã. Não é dinossauro, tá, gente? Não pensem que isso aí é dinossauro, tá? Mas a ideia dele é, olha, eu sou tão indomesticável quanto esses animais. Ele vai e fala, ó, Jó, observa eles aí. Animais ou figuras mitológicas ou o que seja. Olha como que eles são inexplicáveis, como eles são difíceis de entender. É assim o meu poder. E aí, Jó entende. Jó, melhor, admite que não entende, né? E o salmista fala algo parecido, né? Que Deus é bom e faz o bem. Deus não é obrigado a criar o melhor mundo possível. Até porque se Deus fosse criar um mundo sem mal, nem sofrimento, nem pecado, e só com as melhores pessoas, né? A gente não ia estar nele, né? Então, é que nem Paulo falou para os Coríntios, né? Falou, vocês estão achando que Deus escolhe a nata? Olha, ele escolheu vocês, né? Então... E Deus não é mais um agente finito também, gente. Não é como se ele tivesse que dar explicações pra gente, assim. Deus está aqui cozinhando o mundo, aí ele tinha que fazer que nem o doutor lá para criar as meninas superpoderosas. Colocar tudo que há de bom. E nada de qualquer coisa ruim que apareça no mundo. Deus é só mais um agente finito que a gente pode cobrar de uma justiça externa que ele tem que respeitar. Não, gente. Deus é a própria justiça. Deus é o próprio bem. Deus é o próprio ser. A gente não pode cobrar, Deus, respeite este padrão de justiça aqui de ouro. Não, ele é o próprio padrão de justiça. Então, como que a gente vai questionar Deus falando que ele é injusto? E qual que é a resposta de Jó, gente? Vamos ler aqui agora Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. A gente vai destrinchar essa resposta de Jó e dar uma resposta parecida lá no capítulo 40, né? Sou indigno, que te responderia eu, põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então ele faz algumas coisas quando Deus responde ele. A gente tem que fazer algumas coisas diante do sofrimento também. A gente precisa de silêncio, choro e lamento. Como esse ótimo teólogo aqui de teologia prática, o Henry Nouwen, disse, quando você olha para a sua vida, gente, pensa nas pessoas que mais te ajudaram durante o sofrimento, foi aquela pessoa que veio com uma explicação pronta, não. Até porque o próprio Deus não veio com uma explicação pronta para Jó, não. Ele só veio com mais perguntas. Ele faz, Bildade e Zofar que vieram. Os amigos de Jó que vieram. E ele fala, olha, as pessoas que mais ajudam a gente, não é aquela que veio com conselhos, soluções ou curas, mas aquelas que escolheram compartilhar nossa dor, tocar nossas feridas com uma mão gentil e tenra.
Aquele amigo que pode ficar calado conosco no momento de desespero ou confusão, que pode ficar conosco na hora do luto, que pode tolerar não saber, não curar, não sarar e ficar conosco na realidade de nossa impotência. Esse é o amigo que se importa. Deus poderia muito bem ter chegado para Jó e falar: ah, não, na verdade é porque eu tinha muito orgulho de você, Jó. Eu queria mostrar isso para o diabo. Ele foi um amigo que ficou junto com Jó. Ele foi um amigo mais chegado que o irmão. E é isso que a gente tem que fazer, gente. Às vezes, nós, jovens, a gente tem uma tendência muito forte de querer dar explicações prontas. Abre aí suas redes sociais que tá todo mundo querendo fazer isso com pandemia, Bolsonaro, o que quer que seja. Querendo dar muitas explicações prontas. Mas quando você encontra alguém sofrendo por causa de tudo isso, melhor calar a boca. Melhor ficar em silêncio com essa pessoa. E chorar junto com ela, que nos leva ao próximo ponto, né? Por que chorar, tu vais vencer. A gente às vezes tem essa postura triunfalista com o sofrimento, né? De, olha, você não precisa chorar, você não precisa sofrer, né? Cristo já venceu. A gente vai ver que tem um lugar apropriado para falar isso. Mas antes de falar isso, como o próprio Senhor Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele chorou. Então a gente tem que chorar. E às vezes a gente associa isso com cultura do cancelamento, né? Que as pessoas ficam chorando sobre tudo, fica de mimimi, fica reclamando de tudo, né? Bem, e aqui a nossa querida Tish Warren tem uma boa explicação, que é de um livro dela que vai ser publicado em breve, chamado Oração da Noite. Fiquei feliz que pouquíssimas pessoas no Brasil têm acesso a esse livro, né? Porque ele não foi publicado ainda e tem um trecho aqui exclusivo para vocês, viu? Graças a Pilgrim. O testemunho profético da igreja para uma cultura do cancelamento deve ser uma comunidade que sabe como chorar junto diante da dor e injustiça no mundo, tanto no passado quanto no presente, e da realidade de nosso pecado e miséria. Precisamos aprender a ouvir ao medo e à tristeza debaixo da raiva cuspida pelas pessoas na forma de acidez política e veneno digital. Ao invés de aceitar o desconforto da nossa vulnerabilidade, corremos para álcool, trabalho, redes sociais, filmes, entretenimento e até debates políticos. Gente, isso aqui não descreve exatamente o que está acontecendo na gente, que só intensificou durante a pandemia. Todo mundo querendo cancelar todo mundo, tanta acidez política, tanto veneno digital, e as pessoas estão o quê? Com medo, estão tristes. E elas não sabem lidar com isso. E aí o que a gente faz? A gente vive numa bolha. A gente exagera no álcool, a gente se enfurna de trabalho, se acumula de trabalho, a gente não sai das redes sociais, a gente consome mais Netflix ou entretenimento, ou fica militando no Twitter falando que tudo é culpa do presidente ou de quem se opõe ao presidente, né? Tem essas duas narrativas aí. Mas ninguém para e chora. Como ela continua, se não queremos uma cultura de cancelamento, não podemos trocar por uma simples cultura racional ou uma cultura distraída ou anestesiada ou ocupada. Precisamos aprender a ser uma cultura de lamentação. Como igreja, precisamos aprender a desacelerar e permitir o vazio continuar sem preenchimento. Precisamos separar tempo para o luto. O que você faz quando você fica triste? Você dá explicações, você acusa a primeira pessoa que você encontra no seu caminho, você explode com todo mundo, você procura explicações racionais, ou você separa tempo para chorar? Gente, a gente precisa de lamentos nas nossas igrejas. Olha para o Salmo, gente. Tantos salmos que são salmos de lamento, que é literalmente a arte de você dar gritos com Deus. Você fala, não, Deus, não dá, Deus. Que é justamente o que Jó estava falando. E o que Deus fala? Não, Jó foi o que falou bem de mim. Vocês aí, ele faz humildade de sofá com suas explicações, esquemas teológicos. Não falaram bem de mim, agora ele vai ter que interceder por vocês. E, gente, olha outro texto que reflete essa postura no livro bíblico de Lamentações. A gente normalmente só lê um versículo desse livro, que é as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse versículo só faz sentido se a gente ler o que vem antes e o que vem depois, que é lamento, que é tristeza, que é choro. Olha o que diz Lamentações 6, 26 a 29. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, gente, ele fala, olha, bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. A gente pensa, está sendo aqui positivo, né? Mas ele vai e fala outras duas coisas que são bons. Se a gente aguardar
Deus responder. E isso com a boquinha calada, em silêncio. E mais, é bom a gente fazer isso quando a gente é jovem, que a gente gosta de dar explicação para tudo que tem no mundo e acha que tem a solução para todos os problemas do mundo. Quem falou? Fique calado e espere Deus agir. A gente precisa fazer mais isso, gente. Tem uma história que uma autora chamada Ellen Davis conta, que quando ela estava no seminário, ela estava muito triste porque um amigo dela tinha passado a perna nela, e ela falou, aí o professor dela de teologia prática percebeu e falou, olha, eu quero que você vá para a igreja quando tiver tudo vazio, você pegue esses salmos aqui que eu vou te dar e que você grite com Deus esses salmos. E ela falou que isso foi o que curou ela no meio daquela traição. Gente, dê gritos com Deus, tá? Não para outras pessoas reclamando com Deus, que aí realmente é murmuração e blasfêmia. Mas traz para ele as suas reclamações. Ele quer isso. Eu dei algumas sugestões de salmos aí. Você tem algo urgente, você está agoniado para Deus responder? Ore o Salmo 13. Você está sem esperança, não consegue ver nenhuma resolução na sua vida? Ore o Salmo 88. Você vê injustiça na sua vida, alguém te traiu, alguém te pisou? Leia o Salmo 137, ore ele. Você está com algum problema inexplicável que você fica até confuso como você chegou ali? Leia o livro de Lamentações. E é assim, gente, que a gente tem que agir. As nossas igrejas, muitas vezes, a gente só tem música feliz na igreja, gente. Isso é um absurdo, porque a Bíblia não tem só música feliz. Olha o livro de Salmos. A gente tem música de todo tipo. Mas, gente, essa não é a única resposta que Deus dá, não. Não é só silêncio e, bem, vamos chorar e lamentar. Isso é necessário, mas muitas vezes o salmista termina com esperança e falando que Deus é a glória que lhe levanta a cabeça. E Paulo prossegue para isso também, né? Ele fala, olha, realmente Deus é inexplicável e a gente não pode cobrar dele. Mas Deus tem um plano. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é como o Agostinho disse, respondendo ao problema do mal. Deus, soberanamente bom, não me permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Então Deus tem, sim, um bem maior que ele busca nessa situação, que é exibir a glória dele no mundo. E ele faz isso com Jó também. Ele vai mostrando todas as partes da criação, até aquelas partes que são violentas, misteriosas, confusas. Fala dos leãozinhos se alimentando, da águia caçando. Ele fala de tudo isso. E o leãozinho não tá comendo plantinha, não. E a águia também não tá comendo plantinha, não. Tá falando de partes violentas da criação. E quando ele fala do Behemoth e do Leviatã, então, são figuras bem poderosas, bem violentas. Deus fala, a minha glória está em tudo isso. Gente, a glória de Deus não está só nas coisas que são fofinhas e felpudas e gatinhos fofinhos. Não. A glória de Deus está na boa refeição de um leão comendo também. A glória de Deus está aí também. E, gente, aqui eu coloquei um monte de texto bíblico, a gente não tem tempo de passar por todos eles. Mas, basicamente, a Bíblia fala muito da glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a criação está cheia da glória de Deus. Como Isaías 6 fala, a terra toda está cheia da majestade e da glória do Senhor. Deus criou o mundo para a sua glória. A gente gosta de falar isso. E por isso que toda a história no Antigo Testamento está subordinada a isso. Deus fazendo as coisas por amor do seu nome. E um dia a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E até mesmo o julgamento no Antigo Testamento é Deus expondo a glória dele. Expondo a glória dele que é inefável, que a gente não aguenta. Nenhum homem pode ver a Deus e sobreviver. E isso continua no Novo Testamento, né? Falando como que Jesus procurava a glória do Pai e que o próprio Pai procurava a glória dele. Colossenses fala que tudo foi feito por meio dele e para ele. Lá em Apocalipse 4 fala, como o pastor Mateus pregou no último domingo, né? Por causa da vontade de Deus, todas as coisas foram criadas, então toda a honra, todo poder, toda a glória são devidas a ele. Nossas boas obras são para glorificar nosso Pai que está nos céus. E, enfim,
até mesmo na hora da cruz, no momento mais sombrio que esse mundo já viu. O que o Evangelho de João fala? Quando chega a hora de Jesus, o que Jesus fala? João 17. Alguém lembra? Quem lembra do que Jesus fala no Evangelho de João apenas sobre glória e cruz? João 17:1 diz o seguinte: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então a ideia, gente, é que a glória de Deus não está simplesmente nos milagres de Jesus, não está como Satanás queria que estivesse, dele subindo no pináculo do templo, convertendo pedras em pães e governando todas as nações. Antes de tudo, a glória de Deus se exibiu numa cruz. Essa é a teologia da cruz, como Lutero disse. Então, gente, a gente pode entender como que o pecado pode entrar. Se até a cruz entrou, o pior pecado que já foi cometido entrou. Foi a crucificação do Filho de Deus. E foi a salvação de todos nós. Então a gente pode entender como que a glória de Deus se exibe, mesmo com o mal no mundo. Como Calbart disse, nesta autorrevelação, a beleza no crucificado, a beleza de Deus abraça a morte bem como a vida, o medo bem como a alegria, o que chamamos de feio, tanto quanto chamamos de belo. Então mesmo o mal está incluso nisso aqui, gente. O próprio sofrimento de Jesus foi a glória de Deus no seu grau máximo. E a gente vai ver como que a Bíblia fala que o nosso sofrimento também manifesta a glória de Deus nele. Então, resumindo, gente, a Bíblia trata da glória de Deus na salvação mediante o juízo, mediante o julgamento. Essa é a história da Bíblia. É Deus sendo glorificado, salvando os seus, livrando-os do julgamento e exercendo sua justiça sobre os réprobos. E essa glória de Deus tem a glória intrínseca ao ser de Deus, né, que é como se fosse, sabe, um arquivo zipado, que você tem todos aqueles bytes ali, às vezes enormes, mas estão comprimidos ali. Pensa que a glória de Deus é tudo aquilo ali, só que brilhando. É o termo que grego para glória, doxa, no Novo Testamento sugere um brilho. No Antigo Testamento acabou, que é como se fosse um peso muito forte, toneladas e toneladas de glória. Então a glória de Deus é isso. Ele, tudo que ele é Deus sendo Deus em desfile, sendo exibido tudo isso ao mundo. E o que a gente faz em resposta? Ele comunicando essa glória em sinais nas suas obras, a gente responde glorificando a ele. A gente vê em 3 principais lugares essa glória de Deus. Na criação, a glória do mundo. Na redenção, a glória da cruz. E na consumação, a glória nos céus. E isso é o melhor que nós podemos ter, a glória com Deus. E aí você pensa, tá bom, o que isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que esse mundo está cheio de glória. Que Deus, que sempre foi glorioso, criou o mundo para exibir a glória dele, nos redime e leva toda a terra à glória, quando ele vai ser tudo em todos, no último dia. E nós vamos receber glorificando a Deus. E Deus vai receber glória não sendo aumentado, como se ele estivesse precisando da nossa glorificação, mas apenas como um espelho, refletindo a luz que já está nele. E isso vai fazer com que Deus compartilhe ainda mais a glória dele para a gente, e a gente respondendo isso em glória, e aí vai virar esse grande coro glorificando a Deus. Então, gente, como esse pai da igreja, Gregório de Nissa, disse, é como se a gente tivesse um círculo revolvente de glória. O Filho é glorificado pelo Espírito, o Pai é glorificado pelo Filho, de novo o Filho tem a sua glória do Pai, e o unigênito assim se torna a glória do Espírito. Pois com o que será o Pai glorificado, senão com a verdadeira glória do Filho? E com o que novamente será o Filho glorificado, senão com a majestade do Espírito? De igual maneira, a fé completa o círculo, glorifica o Filho por meio do Espírito, e o Pai por meio do Filho. Por isso que Deus não é egoísta de procurar a glória dele. Se qualquer pessoa falasse aqui, o meu objetivo de vida é procurar a minha própria glória, você seria um idólatra, orgulhoso e tolo. Porque você não tem glória suficiente para isso. Mas Deus tem. Ele é o sumo bem. Ele é puro ser. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ele é bom. Ele merece ser glorificado por isso. Na verdade, se Deus procurasse a glória de qualquer outra coisa, ele está se rebaixando a algo inferior a ele. Ele não ia estar nos dando o melhor, como Jonathan Edwards disse. O melhor que Deus poderia exibir para as criaturas dele, oferecer para as criaturas dele, não era falar, não, o melhor de tudo que eu vou dar para vocês são vocês. Não. É ele próprio. E mais, Deus não é egoísta. Porque é o Pai glorificando o Filho glorificando o Pai, o Espírito coroando cada um deles com a sua própria glória também. Então, não é uma
entidade, uma mônada, um ser monolítico que simplesmente fica se exaltando como se fosse um tolo soberbo. Não, é Pai, Filho e Espírito Santo, cada um procurando a glória do outro. É um círculo de glória, não um ponto de glória. E ele abre esse círculo para a gente participar. E isso até mesmo, gente, durante o nosso sofrimento. Porque a glória de Deus é forte demais, poderosa demais para ser vencida pelo sofrimento. Ela vale mais do que qualquer mal, gente. Ninguém vai poder chegar no dia do juízo e dizer para Deus: ó Deus, esse mal é mais forte do que a sua glória. Ninguém vai poder dizer isso. Como diz um hino antigo, na época da patrística, cantado na Vigília Pascual, ó culpa feliz de Adão. Por quê, gente? Se Adão não tivesse pecado, Jesus não teria se encarnado e morrido pelos nossos pecados e ressurreto. E isso, gente, Jesus ser um de nós e fazer tudo isso, isso é bem mais forte que o pecado. Então, gente, a gente não pode apreciar ainda como tudo se encaixa nessa figura. A gente pode louvar por Deus por isso desde já. E, gente, isso aqui não é só como se Deus fizesse uma grande pintura, um grande tapete e falasse: aí, gente, olha que legal. O seu sofrimento é esse pontinho negro aqui na minha figura. Olha que bonitinho. Agora vocês podem ficar consolados. Não. Deus não é um esteta ensoberbecido, embora realmente, quando a gente vê a pintura completa de Deus, a gente vai se admirar disso. Mas Deus vence o mal. É assim que ele é glorificado. Ele vence todas essas forças de caos, de absurdo, todas as coisas inexplicáveis que já aconteceram na sua vida, causadas por principados e potestades. Tudo isso Deus vence. Como Jesus disse lá em João 12, a hora dele tinha chegado não só porque ele glorificaria o Pai e o Pai glorificaria ele, mas porque seria expulso o príncipe deste mundo. E ele seria exaltado com o nome acima de todo nome, e acima de principados e potestades celestiais, triunfando sobre eles na cruz. Então, gente, você olha para as coisas mais absurdas na sua vida, no nosso mundo, as tragédias que acontecem, o tanto de perversidade humana, tanto de desperdício que acontece nesse mundo, as tragédias, você fala: caraca, isso aí é só o diabo fazendo. E, sabe, provavelmente é assim, trabalhando junto com a nossa carne, nesse mundo terrível. Mas Jesus venceu tudo isso. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus disse. Então, como Tomás de Aquino falou, Deus ama mais o bem maior, Deus ama mais a sua própria glória e oferecer essa glória a nós da maneira mais extensa possível e assim mais fortemente a presença do bem maior que a ausência do mal menor. Então Deus fala: olha, minha glória vale a pena. Tem que passar pela cruz, mas vale a pena. Vale a pena. E, gente, isso, de novo, isso aqui exige uma postura prática da nossa parte. A gente pode pensar: ah, não, legal. Então tudo é para a glória de Deus, posso ficar aqui sentado de boa e deixar o mundo se escafeder aí na minha frente. Não, não. Como Stanley Hauerwas, um ótimo teólogo cristão, diria, falando historicamente, os primeiros cristãos não propuseram uma solução ao problema do mal. Pelo contrário, eles tinham uma comunidade de cuidado que absorvia o terror destrutivo do mal, que constantemente ameaça destruir todas as relações humanas. Então, Jesus veio fazendo bem por toda parte. Ele veio ungido pelo Espírito para consolar os aflitos, libertar os cativos. E a igreja tem que continuar essa obra, como Paulo diz, compartilhando das necessidades dos santos, fazendo bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque, como Tiago diz, se você vem com fé e diz: ah, não, você está precisando de comida? Ah, não, que Deus te abençoe, e você vai lá e se alimente. Você não fez o que a fé faria, não. Porque a fé se manifesta em obras. Então, se a gente crê que a glória de Deus se manifesta nesse mundo todo, a gente tem que ajudar as pessoas a verem isso. A gente tem que cuidar, sim, dos oprimidos. A gente tem que ter essa compaixão ativa diante do sofrimento. E isso, na prática, está nas nossas vocações, gente. É assim que Deus quer. Principalmente você exerça sua generosidade. Como no seu trabalho você ajuda as pessoas? Ou o seu trabalho é só para você ganhar dinheiro mesmo e poder comprar o que você quer no começo do mês? Não, o seu trabalho é para aliviar sofrimento. Pensa em tanto problema que você resolve no seu trabalho. Você está ajudando as pessoas a sofrerem menos no seu trabalho. Isso é uma vocação de Deus para a sua vida, para suas famílias. Esse mesmo teólogo, o Howard, disse, ele tem muita coisa escrita legal sobre criação de filhos, sobre adoção também, tem muita coisa escrita. Ele fala: olha, a razão dos cristãos terem filhos e adotarem filhos, mesmo num mundo tão cruel, é porque eles têm a esperança da anunciação. Aquela mesma esperança que o anjo anunciou para Maria, que olha,
eu estou colocando um filho no mundo cruel, mas vale a pena, porque esse não é o fim. A glória de Deus se manifesta nisso também. Atenda às suas vocações, alivie o sofrimento por meio das suas vocações. E por fim, gente, arrependa-se. Sabe? Um puritano chamado Thomas Watson disse que um dos propósitos de Deus de permitir o sofrimento na nossa vida, e manifestar a glória dele, e cooperar tudo para o nosso bem, é para ser espelho do nosso coração. Ele fala, olha, quando você vê o pecado de outra pessoa, olha, pensa assim, é um espelho do meu coração. Eis aí uma figura do nosso coração. Eu seria desse jeitinho aí, se Deus permitisse. E é assim que, se você vê o pecado de outras pessoas frequentemente, se você assiste reality shows que se baseiam basicamente em mostrar as pessoas fazendo besteira e sendo pecadoras, sabe qual é a resposta cristã para reality show? Não é você ficar fofocando sobre isso e com maledicência falando, ah, não, essas pessoas são terríveis. Nossa, que pessoas terríveis. Eu sou tão melhor do que elas. Nossa, que pessoas terríveis, tenho que cancelar elas. Não, é você falar, caraca, eu sou desse jeitinho. Eu sou desse jeitinho. Faça isso, meu irmão. Quando você vê as pessoas com pecados terríveis nesses reality shows, não fique pensando que você é melhor e fofocando com as outras pessoas sobre isso. Fique pensando, caraca, eu sou desse jeito. Porque Deus está colocando isso na sua frente para você ver um espelho do seu coração. E mais, Deus vai te julgar da mesma forma. Aliás, gente, é por isso que Deus quer que a disciplina seja pública na igreja dele. Não é para a gente ficar depois falando, nossa, as pessoas dessa igreja estão muito desencaminhadas, estão pecando aí, estão fazendo pecados terríveis, os casamentos em crise, caraca. Ainda bem que eu e meu marido, eu e minha esposa, nós somos muito melhores do que isso. Não, gente, é para você tomar cuidado. Você pode cair no mesmo pecado. É Deus anunciando de púlpito, falando, olha o seu coração aqui, ó. Olha o seu coração aqui. Você pode cair na mesma coisa. Então a gente precisa ter esse arrependimento antes. E é até interessante que a maioria dos jejuns, que até mesmo os reformadores enfatizaram que deveriam existir na igreja, eram em momentos de calamidade, reconhecendo o juízo de Deus e nos arrependendo de nossos pecados. Então, gente, de fato, a pandemia não é para a gente sair por aí falando para os Jós deste mundo, falando, ah, não, você está sofrendo porque você pecou. Mas a gente tem que olhar para o mal no mundo, o sofrimento do mundo, para essa pandemia e falar, caraca, a gente é muito pecador. Olha como a gente está respondendo de maneira porca para essa pandemia. Olha o nosso pecado aí, nossa falta de compaixão. E não é para você ficar criticando seu inimigo político favorito, não. Para reconhecer que o seu coração é desse mesmo jeito. E para a gente se arrepender. E é só quando a gente se arrepender que a gente vai poder perdoar. Como esse teólogo, o Miroslav Volf, diz, que ele até fez parte de uma minoria étnica que no desmembramento da Iugoslávia sofreu bastante, sofreu limpeza étnica. Ele falou que ele precisou aprender a perdoar por causa disso. Ele fala que quando a gente não perdoa, a gente faz duas exclusões. A gente diz, essa pessoa é um monstro, que não merece ser perdoada, e eu sou bom demais para não pecar assim. É isso que a gente fala quando isso acontece, né? E a gente tem que imitar o amor de Deus e perdoar, reconhecendo que a gente é tão pecador quanto essa pessoa, e ao mesmo tempo, ela também tem o amor de Deus e pode ser perdoada por Deus, mesmo com os pecados terríveis delas. Então, gente, a última resposta que a gente pode dar, e aqui concluindo, é a gente saber que a gente pode encarar todos os nossos sofrimentos dentro do nosso relacionamento com Deus, que é essa última coisa que Jó fala. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele podia conversar de novo com Deus. E é isso que mais doeu em Jó, que Deus não apareceu mais para ele, que ele não tinha um bom relacionamento com Deus mais. E é por isso que Jó é vindicado no final. Porque a aposta foi, Deus, Jó vai te abandonar. E a única coisa que Deus não queria abandonar era Deus. Porque ele ainda falava, Deus, nem se for para reclamar, expor na tua cara todas as besteiras que você fez comigo, eu quero te ver. Então, Jó nunca abandonou a Deus. Mesmo quando ele só queria expor e criticar Deus. E ele dizia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, no final das contas, teu sofrimento serve para isso, para você melhorar no seu relacionamento com Deus. Então, gente, como que você enxerga a glória de Deus no seu sofrimento? Só quem tem olhos para ver consegue ver isso. A gente, tantas vezes, nossos florescimentos, nossos desejos do coração são frustrados durante o nosso sofrimento. Mas, gente, Deus, durante a sua narrativa de vida, na sua história, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você e mais. Ele quer quebrar você por meio do seu sofrimento para te abrir.
A filósofa que propõe uma resposta assim, se chama Eleanor Stamp, ela dá uma ilustração muito boa para isso. Ela fala, olha, resumindo o meu livro de mais de 600 páginas sobre isso, ela fala desse jeito mesmo. É como se você estivesse num avião. E sabe, eu vou pro avião, ela falando sobre ela. Eu vou pro avião, eu levo um livro, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero fazer a viagem e pronto. Mas assim, se esse avião tivesse caindo, gente, eu ia conversar com todo mundo. E ela fala, o sofrimento faz a gente buscar relacionamentos. Quebra a gente, abre a gente, tira a gente do nosso ensimesmamento. E, gente, até mesmo aquelas coisas que você fala, caraca, aqueles desejos do coração que você perdeu, aqueles sonhos que foram destruídos, que o próprio Deus pode ter destruído na sua vida. Ele é o desejo mais profundo do seu coração. Ele é mais íntimo de nós que nós mesmos, como disse Agostinho. Ele agrada-te do Senhor e ele vai cumprir os desejos do teu coração. Como Paulo diz, tudo é nosso, tudo é por amor de nós. Seja a vida, seja a morte, tudo é nosso. E aí você pode encontrar, até mesmo quando Deus estiver destruindo seus sonhos, você pode falar, é porque Deus vai me devolver mais tarde. E a melhor ilustração disso, gente, é o sacrifício de Isaac, né? Qual Isaac que Deus está pedindo para você sacrificar? Qual sonho que Deus está pedindo para você abrir mão? Qual desejo do coração você está perdendo? E às vezes a gente pode pensar, caraca, eu vou perder isso. Isso vai morrer e nunca mais vai voltar. Mas Paulo fala lá em Romanos 4 que Abraão pôde fazer isso porque ele cria que mesmo Deus tendo prometido chamar a descendência dele por meio de Isaac, Deus poderia ressuscitar os mortos e Deus iria cumprir a promessa dele de algum jeito. Então, gente, todos os desejos que você perder, Deus pode fazer com que volte mais tarde. De maneira transfigurada e renovada. Mas você vai olhar para Cristo e falar, é justamente isso que eu queria, que eu sempre sonhei. E para terminar, como Calvino diz, Cristo tem por bem fazer-nos a honra de reputar e carregar como seus os nossos sofrimentos. Cristo sofre junto com a gente. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, o que Jesus fala em Atos 9? Quando ele se revela para Paulo. Ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Por que você está atrás de mim? O que eu fiz? Essa foi a pergunta de Jesus. Porque quando a gente sofre, Jesus, de uma maneira misteriosa, porque ele é um só conosco, assim como um homem é um só com uma mulher, ele sofre junto com a gente também. Cada sofrimento nosso é para a gente imitar a Cristo. E, mesmo por meio da cruz, a gente caminha em direção à glória. E o que a gente vai falar na glória, gente? C.S. Lewis, e a gente vai terminar com a citação dele, ele diria, olha, agora eu sei, ó Senhor. Ele fala isso num livro chamado Até que Tenhamos Rosto, né? Que é uma ficção, e tem um personagem que passa o livro todo lidando com o problema do mal, e aí é isso que ele fala no final. Agora eu sei, ó Senhor, por que não me destes respostas? Tu és a resposta. Perante a tua face, as perguntas morrem. Que outra resposta bastaria? Palavras. Só palavras. Para guerrearem contra outras palavras. C.S. Lewis também no livro dele Anatomia de uma Dor, que ele ele tinha acabado de se casar, tinha poucos anos de casado com a Joy, a esposa dele, e ela morreu. E ele casou velho já, ela também era divorciada, e ele fica muito triste porque ele falava, caraca, eu estava esperando por isso e agora eu casei e ela morreu. E ele fica lidando com esse problema da dor e ele termina falando que quando ela morreu ele sabia que ela tinha se virado, contemplado a eterna fonte. E ele cita a Divina Comédia nesse trecho, que é o que Dante fala quando ele está lá chegando no paraíso. E a amada dele, a Beatriz, que tinha levado ele até Deus para contemplar a glória de Deus, também vira, se contempla a eterna fonte. Então, gente, não sei o que você perdeu. E as práticas que a gente tem que assumir aqui, a gente tem que imitar as pessoas que souberam sofrer perto da gente. A gente tem que também assumir uma postura de contemplação e olhar e procurar a glória de Deus em meio ao nosso sofrimento e acolher os outros sofredores perto da gente com hospitalidade. Mas no final das contas, gente, nossa esperança é ser como Jó, que aguardava, mesmo no maior sofrimento dele, ver o Redentor sobre ele na terra e, como ele disse, na minha carne, ver a Deus. Aguenta firme, meu irmão. Você que está sofrendo, você que vai sofrer e todos nós que vamos morrer. No final, a gente vai ver Jesus
Quando a gente vê Jesus, todas as perguntas vão morrer, todos os problemas do mal vão ser vencidos, e ele é a única resposta. Amém. Queria fazer uma oração e depois partir para as perguntas, que é a oração que a Tish Warren faz nesse livro, que ela analisa durante esse livro, né? E que é muito propício para a gente interceder, que foi o que Jó fez, depois de encontrar com Deus, intercedeu pelos amigos dele, que tinham feito ele sofrer tanto. Vamos interceder pelas pessoas que estão sofrendo, gente. Essa oração do livro de oração comum. Convido todo mundo a fazer essa oração. Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Eu não sei como está o tempo aí, mas se der, a gente ainda pode responder algumas perguntas. Eu acho que dá para responder algumas perguntas. Se alguém tiver aí, pode se manifestar. Acho que ninguém tem, não. Ok, então vou encerrar aqui a palestra.